Capa, batina, praxe, caloiros. São palavras que naturalmente associamos à universidade. Coimbra é reflexo da tradição académica em Portugal. Docente da Universidade de Coimbra desde 1975, a doutora Isabel Nobre Vargas não tem dúvidas da importância da Universidade de Coimbra no contexto nacional e internacional. Coimbra é conhecida também por causa da sua universidade como a cidade dos estudantes, não é? Ou dos Atenas, e identificando uma área do saber aqui entre nós, exatamente por ter uma das mais antigas universidades da Europa, que é a Universidade de Coimbra. Em 1288, a Universidade instala-se em Lisboa. Tinha como nome Estudo Geral, título atribuído pelo Papa a pedido do rei Dom Dinis. Após constantes mudanças entre Lisboa e Coimbra, a Universidade viria a estabelecer-se em Coimbra em 1537. Nos primeiros tempos da Universidade, a Igreja e a Academia tinham uma ligação muito forte. O reitor da Universidade de Coimbra, até ao século XVIII, e durante o século XIX, princípios do século XIX, ainda foi ligado à Igreja. Era bispo simultaneamente, bispo, conde, reitor, reformador, depois no século XVIII. Era assim o título do reitor da Universidade de Coimbra até meados do século XIX. Só depois é que começou a ser o cargo desempenhado por outras personalidades que não religiosas. Desde sempre, da Universidade, saíram grandes homens do saber. É evidente que nesta cidade a Universidade continuou a ser, para muitos anos e por muitos séculos, como uma referência inultrapassável, pois nela se formaram várias elites ao longo dos séculos e destas elites surgiram vários movimentos estudantis de caráter político, de caráter cultural e de caráter social. Os movimentos estudantis estiveram na base do aparecimento de uma instituição única. A própria Associação Académica de Coimbra, que nasce em 1887 e que é a mais antiga e a maior associação de estudantes no nosso país. Mas é só de saber viver o estudante. Desde cedo, o clima de festa foi uma das marcas da vida académica em Coimbra. Há também a destacar, no que diz respeito à Universidade, dois grandes momentos que são a festa das latas e a queima das fitas. Queremos dizer que elas não nascem no início, no século XVI, quando a Universidade é criada, mas são um sinal do comportamento estudantil, do movimento académico, de como é que os estudantes utilizaram e brincavam com a própria instituição onde estudavam. Os finais do século XIX ficam marcados pela entrada da mulher na Universidade. Podemos dizer que nos 6 primeiros séculos da Universidade Portuguesa, sendo que em 4 deles a Universidade Portuguesa e a de Coimbra eram apenas uma, não é? Portanto, repare, durante 4 séculos, esta marca é fortíssima, só 5 mulheres, é mais ou menos uma história que se conta, a terão frequentado, nenhuma delas terá terminado nenhum curso, digamos que chegavam a disfarçar-se de homens, naturalmente, para não serem importunadas. Contrariamente ao que se possa pensar, a aceleração da entrada da mulher na Universidade verifica-se entre os anos 20 e 70, e não após o 25 de abril de 1974. Sendo que na década de 60, os famosos anos 60 e a influência que nós bem sabemos do maio de 68, de facto é nesse tempo que há uma explosão da entrada de mulheres no ensino superior. Portanto, na Universidade de Coimbra haviam 36% de alunas nos anos 60 e em 1972, a percentagem já ultrapassava os 49%. Quer dizer que se passou para uma situação de descompressão. A irreverência sempre definiu o estudante de Coimbra. Será que o estudante de hoje é igual ao do passado? Será que o estudante que parte leva consigo uma lição de vida? Hoje tudo mudou tanto e está a mudar tão depressa, mas eu penso que não se perdeu. E mesmo quando o estudante se vai embora, ou ficou marcado pela positiva ou pela negativa, obviamente. Mas o que mais me surpreende é que antigos estudantes criaram uma rede, não é? Penso que poucas universidades têm, não sei se todas têm, uma rede de antigos estudantes da Universidade de Coimbra tão forte como é a nossa. Dentro da Universidade de Coimbra existem várias coisas com as quais convivemos diariamente, mas desconhecemos a sua origem esta muitas vezes curiosa.
António Seabra, guia do Museu Académico de Coimbra, diz-nos que as Repúblicas de Estudantes são um bom exemplo. A curiosidade de serem espaços comunitários, primeiro detalhe extremamente importante, porquê é que aparecem as repúblicas? Por uma questão económica. Vocês sabem quais são os preços que se levam aí para arrendar a porcaria de um quarto, muitas vezes sem condições nenhuma. E já antigamente também era assim? Sempre foi. Mas as repúblicas, tal e qual as conhecemos, aparecem no final do século XVIII. E é curioso. Repúblicas, quando o país ainda é uma monarquia. Pensem lá. Isto tem um pouco a ver com a influência da Revolução Francesa. E aquele famoso toque, que de 15 em 15 minutos não nos deixa ficar indiferentes. Havia todo um horário. Era o toque para acordar, era o toque para as aulas, era o toque para o almoço, era o toque para voltar, era o toque de fim de aulas e às 9 da noite o pior toque para o estudante. Recolher a casa. Chamavam-lhe cabra, podiam-lhe chamar bem pior. Eu garanto, ao fim de semana, e eu não vivo exatamente ao pé da universidade, mas se o vento está do oeste para o leste, eu não lhe chamo cabra, chamo-lhe bem pior, porque é um som que literalmente entra pelos ouvidos, pela casa e pelos ouvidos adentro. Por muitos anos que passem, há algo que é unânime entre todos. Coimbra não perdeu, nem perderá o seu encanto. Não há, de certeza, nenhuma outra cidade como esta.